Olá, acompanhe as notícias da Assembleia Legislativa agora no Jornal Panorama. E nesta edição você vai ver em destaque: deputados promovem ações de combate à violência cometida contra idosos. CPI investiga sonegação de tributos por empresa de telefonia. Comissão busca soluções para impasse em pagamento de créditos trabalhistas a metalúrgicos. Nesta terça-feira, a sessão ordinária não teve prosseguimento por falta de quórum, mas os deputados se reuniram extraordinariamente em 2 sessões e aprovaram matéria do Poder Executivo referente a fardas dos policiais militares. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário e tem os detalhes. Luciana, em sessão extraordinária, os deputados aprovaram um projeto do Poder Executivo que altera a lei sobre indenização paga aos policiais militares para a compra de fardamento. A proposta aprovada permite aos PMs definir como utilizar o auxílio de cerca de R$ 1.200 concedido anualmente. Antes da proposta aprovada, a lei definia quantas e quais peças do fardamento deveriam ser adquiridas. A matéria foi aprovada com emenda do presidente da Comissão de Segurança e relator da matéria no colegiado, deputado Gilcinho Lopes. As entidades de classe nos procuraram na Comissão de Segurança, preocupados com a nova lei, porque se alguém for transferir de uma unidade para outra, tem uma modalidade de trabalho diferenciado, no caso da bike, no caso de moto, patrulhamento da cavalaria, são modalidades diferentes e tipos de fardamento diferentes. Mas nós conseguimos garantir o direito de todos os policiais que, se houver uma transferência justificada pelo comando da PM, eles irão ser ressarcidos em 100% para a compra da nova farda, que eles irão atuar com ela. Sonegação de impostos na área de telefonia é investigada por comissão parlamentar de inquérito. A CPI da sonegação de tributos reconheceu denúncias sobre rombo na arrecadação de impostos na área da telefonia. Em reunião, o colegiado recebeu representantes da empresa Telemar Norte, gerenciada pela Oi. O caso é antigo. Em 2009, uma operação deflagrada pelo Ministério Público apurou que a empresa teria deixado de recolher impostos. Durante a reunião, a empresa se defendeu, dizendo que os valores foram questionados na Justiça em processos que ainda estão em andamento. Ela possui algumas contingências e alguns processos administrativos e judiciais que decorrem exclusivamente da divergência de interpretação da legislação tributária, com respaldo nos precedentes firmados pelos tribunais superiores. Nesse sentido, a interpretação de maneira diversa do Estado do Espírito Santo não significa que a companhia está se esquivando do pagamento dos tributos. Diante das respostas, a CPI fez deliberações. Todos os questionamentos que foram feitos à diretoria da Oi não tiveram uma resposta, pelo menos, convincente para os membros. Daí, então, o presidente da comissão, o deputado Anivaldo dos Anjos, solicitou que fosse deliberado e foi aprovado por unanimidade um estudo junto à Procuradoria para um pedido de prisão da diretoria da Oi, tendo em vista o problema grave que ela causa diante do débito fiscal que ultrapassa a casa dos 400 milhões. Como acabar com a violência cometida contra idosos? Eventos no Legislativo Capixaba alertaram sobre o problema e discutiram medidas para enfrentar esse tipo de agressão. Violência contra os idosos. A data de enfrentamento a esse problema social foi lembrada na Assembleia Legislativa. 15 de junho é o Dia Mundial dedicado ao tema e no Parlamento Capixaba a discussão começou antes. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos promoveu debate com a participação de representantes de conselhos e fóruns de defesa dos direitos da pessoa idosa. A presidente do Conselho do Idoso de Vitória, Germânia Menezes, apresentou aos deputados um documento com várias reivindicações. Principalmente no que se refere ao atendimento humanizado dos órgãos que tratam com a pessoa idosa. Exemplo, Delegacia do Idoso, Ministério Público, não é? A Defensoria Pública, que se cria um núcleo
específico para as pessoas idosas. Essas são as maiores reivindicações, não é? A saúde, promover a humanização também quanto ao atendimento à pessoa idosa no que diz respeito à saúde. Fortalecimento da política de assistência social na esfera de proteção social básica do SUAS, criando novos espaços, novos atendimentos às pessoas idosas. Segundo o representante do Fórum Metropolitano em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, existem diferentes tipos de violência. Há um problema sério em relação a cartão bancário, né, em questão a situação de levar-se o idoso a fazer empréstimos, né, isso é uma coisa muito grave, tem se agravado muito. A falta de respeito ao atendimento prioritário, a Lei 10.741, no artigo 3º, ela é bem clara, ela fala do atendimento individual, imediato e individualizado. Então, o brasileiro, para driblar a lei, o que ele criou? Ele criou o caixa preferencial. Na realidade, não existe o caixa preferencial, existe a preferência. E isso está sendo difícil para nós, defensores de causa, em relação a esta prioridade. Durante o debate, o deputado Padre Honório sugeriu a criação de uma comissão permanente na Casa para debater políticas voltadas para este segmento. A comissão vai realizar ainda uma audiência pública mais ampla sobre o tema. Na área externa da Assembleia Legislativa, aconteceu também um ato público de combate à violência contra a população idosa. O ato contou com várias manifestações culturais, discursos e cartazes confeccionados pelos próprios idosos. Junho Vermelho. Parlamentar destaca a necessidade de campanha para ampliar o número de doadores de sangue. A campanha nacional para estimular a doação de sangue, Junho Vermelho, foi lembrada durante reunião da Comissão de Saúde. Em 14 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. No Brasil, a escolha do período tem ainda mais relevância. A época costuma ser de baixa nos hemocentros. Os estoques de sangue em todo o país caem em média 30%. O presidente da Comissão de Saúde destacou a segurança do processo de doação de sangue. Esse lacinho aqui, ele corresponde ao Junho Vermelho. O que é Junho Vermelho? Amanhã, dia 14, é o dia do doador de sangue. É importante essa conscientização, essa motivação, essa educação do povo brasileiro, no nosso caso do Espírito Santo, de doar sangue. Doar sangue é um ato de amor. Além disso, você pode descobrir, através do seu sangue, que será examinado antes de aplicar na pessoa, uma bateria de exame muito grande, você poderá descobrir uma doença que cursa silenciosamente e que você poderá tratar evitando uma complicação mais séria no futuro. Então, o ato de amor de doar é importante, mas também o ato de você descobrir alguma doença que você poderá ter. Então, não se esqueça, doe sangue, doar sangue é doar vida. Comissão de Defesa do Consumidor recebe metalúrgicos. Eles querem apoio do Legislativo para solucionar divergências em relação a repasses de créditos trabalhistas. Demanda relacionada a pagamento de ação trabalhista de ex-funcionários da antiga Companhia Siderúrgica Tubarão, hoje ArcelorMittal, voltou à pauta da Comissão de Defesa do Consumidor. Os ex-funcionários que compareceram à reunião continuam alegando que mais de 5.000 colegas não teriam recebido do sindicato da categoria os valores referentes à primeira parcela de uma ação trabalhista de correção salarial movida pela entidade contra a empresa na década de 1980. A primeira parcela, a CCT depositou 394 milhões de cruzados daquela época. O juiz, quando viu que o dinheiro estava na Caixa Econômica, o depósito estava na Caixa Econômica, ele libera 4 alvarás, todos com número de folhas, só que o sindicato não nos passou nenhum valor para o trabalhador. Isso que nós estamos questionando, isso que queremos saber. Luiz Carlos Rangel, que presidia o Sindicato dos Metalúrgicos de Cariacica na época, reafirmou que a primeira parcela da ação trabalhista, depositada em juízo pela companhia, foi paga a quem passou procuração para o sindicato receber a quantia devida. Todos os alvarás que caíram no sindicato estão contabilizados. Alguns funcionários receberam.
Claro que receberam, está lá nos autos do processo, é só pegar o processo, está lá a procuração e verificar nas caixas econômicas, nas duas caixas, Campo Grande e da CST, consta a relação e o nome de cada um. Se o dinheiro desapareceu dentro do banco, eu não tenho culpa, compete ao banco prestar conta. O presidente do colegiado, deputado Euclério Sampaio, falou sobre a continuidade dos trabalhos. Nós recebemos uma documentação do ex-presidente Rangel e vamos deliberar com os demais deputados no tempo oportuno a questão da legitimidade da comissão ou não, porque algumas coisas a comissão não pode se meter, entre assunto entre cliente e advogado, e vamos adentrar no assunto se a comissão pode, se podemos entender como consumidor os associados do sindicato. Então, escolhemos 2 representantes dos trabalhadores e vamos daqui até 15 dias dar uma solução. Hora de encerrar o Jornal Panorama de hoje, mas a programação do TV Ares continua. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.